Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 23 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 56 minutos, no Brasil, 14 e 56 da tarde. Olha o candle no semanal que a BTC vai ostentar agora no fechamento. Na virada da VWAP agora, de domingo para segunda, a gente vai estar concluindo o desenho de um candle com corpo real ínfimo, muito tímido e engolfado pelo corpo real do candle anterior. Isso é que eu chamo de um silêncio que precede um esporro. Os sinais estão cada vez mais contundentes no sentido de que essa acumulação triangular aqui vai explodir de forma ascendente para buscar a VWAP anual ali, próximo de 27 mil dólares. No diário, a gente agora está sentindo o peso da mediana do canal de Keltner. A gente está exatamente ali namorando ela, que está um pouquinho acima desse patamar atual de 19.237. A mediana do canal de Keltner, nesse momento, está em 19.398. Se confunde com a VWAP mensal, que está no mesmo patamar. Depois de tanto bater, é igual o ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento a gente vai furar isso aqui e buscar a upper da banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC tá didática. A gente passou o dia todo batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. A gente ofertou os sinais exatamente aqui, ó, nessa agulhada, e só falta um sinal fechar. Todos os sinais já fecharam, os assinantes com lucro no bolso. E na seara fática, baleias criptográficas, baleias de ativos criptos, não só BTC, acumulam agressivamente em torno de 20 mil dólares. Nunca a quantidade de BTC foi tão baixa nas carteiras das exchanges. Gente, tem muito institucional acumulando BTC de forma tresloucada. E a Robinhood, a gigante corretora de valores mobiliários do mercado financeiro tradicional, procura especialistas em compliance para poder lançar a sua própria carteira de autocustódia. Vai ser como um Atomic Wallet ou um Exodus e provavelmente vai desromper esse mercado. As carteiras de autocustódia que existem hoje, onde o próprio usuário detém as palavras sementes e ele é que detém as respectivas private keys, elas gozam ainda de uma limitação, ostentam uma limitação em termos de pontes cross-chain, ou seja, se eu deixo na minha carteira autocustodiada da Atomic Wallet Tron, se eu quero trocar por Cardano, mas não Cardano Wrapped Cardano embrulhada na rede Tron. Eu quero Cardano na rede Cardano. Ainda há muitas limitações em termos de pontes. E segundo os devs dessa carteira da Robinhood, essas pontes vão interligar praticamente todas as blockchains de forma DEX, descentralizada e autocustodiada. E o Santander quer facilitar a venda de carros e imóveis, criando a primeira DeFi brasileira totalmente regulamentada, rodando no ecossistema blockchain do Banco Central do Brasil, que vai ser o ecossistema do Real Digital. Segundo o próprio Santander, a iniciativa vai facilitar a compra e venda de carros e imóveis, vai ser uma DeFi completamente regulamentada, vamos colocar assim. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o controle total de Xi Jinping na China injeta mais risco num mundo já caótico. Para quem não sabe, o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que aconteceu agora há pouco, outorgou mais um terceiro mandato para o Xi Jinping, que emplacou todo o seu staff de alta confiança nos principais cargos da administração pública chinesa. Vem coisa aí, porque eles aprovaram também uma resolução dizendo que é imperiosa a imediata anexação e reunificação de Taiwan junto à República Popular da China. De repente, o conflito russo-ucraniano pode ficar até num segundo plano. E a Rússia acabou de anunciar, através da sua agência de notícias oficial, a RIA Novosti, que fontes credíveis, segundo a inteligência russa, dão conta de que agentes do governo ucraniano
foram identificados tentando preparar uma intervenção com uma bomba nuclear suja de bandeira falsa para culpar a Rússia. Quando começa esse zum de bomba nuclear, de bandeira falsa ou bomba suja, é porque vem coisa aí. Vamos ver, vamos esperar que isso não se desdobre em algo mais sério. E a Arábia Saudita destinou nos últimos 12 meses nada menos que 2,7 bilhões de dólares para se tornar o maior hub de infraestrutura, logística e transporte do Oriente Médio. Segundo o príncipe herdeiro saudita, o MBS, Mohammed bin Salman, mais conhecido como MBS, ele quer transformar a Arábia Saudita num centro regional de transporte e logística, infraestrutura digital e um hub de comércio de energia de baixo carbono, incluindo energia solar e exportação de hidrogênio. Enfim, gente, o petróleo nas alturas, agora a Península Arábica como um todo, os dois lados, né? Não só os Emirados Árabes Unidos com Dubai, Abu Dhabi, mas também agora a Arábia Saudita, querem de alguma maneira alcançar um protagonismo econômico e geopolítico mais impactante. E nesse mundo que está redefinindo todas as pedras de xadrez dessa grande e confusa geopolítica internacional, na minha leitura, a BTC tá dando um show de bola. Muitos cavaleiros do apocalipse com uma certeza quase bíblica de que isso aqui era uma canaleta virtual de baixa que a BTC iria buscar na próxima pernada, a lambida lá por volta de 14, 15 mil, vão se assustar quando a BTC explodir em direção a 30 mil dólares. Quem viver verá. Não vai existir a quantidade de BTC que já saiu das exchanges é tão bizarra que é virtualmente impossível que isso aqui exploda para baixo. É muito mais factível que a gente busque num pump espasmódico 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.